tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula? Hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos falar de um assunto muito importante: a água. A água é muito importante para os seres humanos, para os animais e para os vegetais, para as plantações, né? A água é muito importante. Lá no nosso livro, na página 56, está dizendo: a água é muito importante para a vida do homem, dos animais e das plantas. Ela ocupa a maior parte do nosso planeta. Aqui a gente tem um desenho, e aí no livro de vocês também tem, e aí você percebe que a grande maioria é azul. Por isso o nosso planeta é chamado de planeta azul, porque mais da metade da superfície é coberta por água. A maior parte dessa água está nos oceanos, né? Na praia, que a gente gosta muito de ir, mas vocês percebem quando vocês vão à praia que a água é salgada, não é própria para beber. Mas há espécies, né, principalmente os peixes, né? Tem peixes de água doce, mas tem muitos peixes na água salgada. Então a água salgada, ela não serve para a gente beber, mas muitos animais vivem na água salgada. E nós vamos também falar sobre a água, onde ela é encontrada. Além dos mares, que a gente já viu, ela é encontrada nos rios, nos lagos, cachoeiras e nas nuvens. As nuvens são formadas por pequenas gotículas de água. Por isso que quando ela fica muito encharcada, muito pesada, chove. Então, a água, a gente pode encontrar a água em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Eu trouxe aqui para vocês verem ela no seu estado sólido, né? Isso aqui é a água, é o gelo, né? Aqui o gelo, ou a água, ela está no seu estado sólido. Ela foi congelada, né? Aqui a água está no estado líquido, né? A água, ó, própria para beber. A água para beber, ela não pode ter cor, não pode ter cheiro e não pode ter sabor. A água, para que nós possamos bebê-la, ela precisa ser filtrada. Por isso que nas nossas casas, né, na grande maioria das casas, existe o filtro. Tem vários tipos de filtro, mas tem que ter o filtro, porque você não pode beber a água que vem direto da torneira, porque ali podem ter bactérias, podem ter micro-organismos que fazem mal à nossa saúde, tá? E o outro assunto que a gente vai falar, o outro ponto, é sobre como nós utilizamos a água. A água é tão importante, a gente precisa dela para tantas coisas, né? Além de beber, que nosso corpo também, ele tem muita água. E a gente precisa estar sempre hidratando e repondo essa água que a gente acaba eliminando na urina, no suor, né? Então a gente tem que sempre repor a água. E nós usamos a água na higiene do nosso corpo e na higiene dos ambientes, nós usamos na higiene dos alimentos, nós usamos para limpeza de objetos, usamos para cozinhar. Então, assim, a água, ela faz parte da nossa vida. Nós não podemos viver sem a água, né? Assim como nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos da água. Sem a água, a gente não vive muitos dias, né? A gente
consegue ficar alguns dias sem água, mas logo o seu corpo vai sentir tanta falta que você vai adoecer. Então, a água é muito importante. A tia marcou algumas folhas para vocês fazerem de exercícios, mas antes a tia queria ler aqui na página 58, que mostra o menino bebendo água do filtro, né? Que é assim que deve ser. E logo abaixo tem assim, ó, confira algumas dicas para economizarmos esse bem tão precioso que é a água. Hoje mesmo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não tem água na rua. A SEDAI avisou que seria feita uma manutenção lá no centro de tratamento e hoje nós aqui em casa estamos economizando o máximo para que a gente não fique sem água para beber, para cozinhar, né? Então a gente evita lavar roupa, evita dar descarga, né? Porque são coisas que gastam muita água. Mas aqui tem alguns pontos, ó, tem sete dicas para nós economizarmos. A primeira dica é: não deixe torneiras pingando. Então, se você foi lá, usou a torneira para escovar o dente, para qualquer coisa, se certifica que você fechou ela direitinho para não ficar pingando. Porque se uma bica fica pingando, por exemplo, uma noite inteira, gasta muitos litros de água. A gente acha, só uma gotinha? Não, de gotinha em gotinha, no final você vai ver que muita água foi desperdiçada. Número 2, feche a torneira quando não estiver usando. A gente vai lá escovar o dente, né? A gente molha a escova, põe a pasta. Enquanto tá escovando, a torneira não precisa ficar ligada. Você pode fechar e só abrir depois que você já terminou a escovação para enxaguar a sua boca. Então aí você está evitando o desperdício de água. Número 3, feche o chuveiro quando estiver se ensaboando. Então às vezes você lava cabelo, esfrega o corpo todo e o chuveiro lá, ó, água caindo. Não, molha, desliga o chuveiro, ensaboa a cabeça, abre, enxaga o cabelo, depois você fecha de novo, lava o corpo com sabonete, esfrega com a bucha, como você costuma tomar banho, depois você abre, enxágua e aí ok, você não desperdiçou água. 4, não lave calçadas com mangueira. É melhor você encher um balde e lavar do que você ficar ali com a mangueira, porque você desperdiça muita água. 5, não aperte a descarga sem necessidade, né? A tia falou, a descarga gasta muita água, então sem necessidade não dê descarga. 6, lave o carro com balde, é a mesma coisa da calçada, né? Com a mangueira você acaba gastando muito mais. E o 7, molhe as plantas com o regador. Então são dicas que tem aqui no nosso livro para economizar água. Nós vamos fazer os exercícios que estão lá na página 59 e 60. E aí nós vamos fixar esse conteúdo que a gente aprendeu tão importante, que é a água, tá? Eu espero que vocês tenham um bom estudo, um grande beijo e até a próxima videoaula.